Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar duas notícias sobre o estouro da bolha imobiliária lá na China. A primeira é do Neofeed. Credores da Evergrande alertam sobre consequências de colapso sem controle. E a segunda, incorporadora chinesa Country Garden deixa de pagar empréstimos de 60 milhões de dólares e alerta sobre o calote. O mercado imobiliário lá na China está passando por bastante dificuldade, a bolha está estourando e eu vou apresentar aqui um pouco dos números das empresas, o tamanho desse estouro, dessas duas companhias especificamente, e quais são as consequências para a economia chinesa e do mundo de uma forma geral. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Se você está ingressando no mercado de trabalho ou já está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. Nesse contexto, a BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 do General Business Program. Nesse programa, a gente vai apresentar todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation e também estratégia de investimentos, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem de negócios e problem solving. É o curso mais tradicional da BTC, mais de 8 mil alunos formados desde 2010. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas de férias, intensivo em janeiro, ou turmas regulares de fevereiro até junho, na modalidade presencial, na Avenida Paulista, ou, se quiser, virtual via Zoom ao vivo. Bom, vamos começar com a Evergrande. A Evergrande é uma das grandes incorporadoras lá da China que começou a dar calote na sua dívida no final de 2021. E aí o que aconteceu? Desde o final de 2021 vem negociando com os credores para dar uma reestruturada nessa dívida para conseguir pagar. Só que agora eles simplesmente cortaram as conversas e falaram que não tem mais jeito de conseguir reestruturar essa dívida, segundo os órgãos regulatórios lá da China. Vamos entender um pouco desse caso. Vamos lá. A decisão da incorporadora chinesa Evergrande de cancelar as conversas para reestruturar mais de 19 bilhões de dólares em títulos de dívida internacional pode ter consequências pesadas para a segunda maior economia do mundo, cujo mercado imobiliário enfrenta desafios significativos. Bondholders com mais de 6 bilhões de dólares de dívida da Evergrande soltaram um comunicado na segunda-feira, dia 9 de outubro, alertando para os efeitos catastróficos que o fim das conversas pode ter no mercado chinês, segundo informação do The Wall Street Journal, né? Após quase 2 anos negociando com investidores, a Evergrande abandonou as conversas para reestruturar parte da sua dívida no final do mês passado. A companhia alegou que os reguladores impediram a emissão de novos títulos de dívida, passo crucial do processo, porque uma de suas subsidiárias estava sob investigação. Vocês já perceberam que a Evergrande jogou a culpa de não conseguir continuar as conversas de reestruturação para o governo chinês? Basicamente foi isso, né? Na carta divulgada hoje, o grupo de credores questiona o quanto a companhia tentou obter o apoio dos reguladores, considerando o perigo do caso e porque a Evergrande assegurou repetidas vezes que um acordo tinha sido alcançado. Eles reclamam que toda essa situação os deixou no escuro, ou seja, falta de transparência no processo, né? Então, isso daqui tem um impacto direto na economia real. Vamos ver qual que seria esse impacto? Vamos lá. A situação da empresa vem sendo monitorada de perto por investidores, considerando que o mercado de construção e incorporação responde a 25% do PIB da China e 1/4 dos financiamentos bancários no país. Então a gente já viu que esse mercado ele é extremamente importante para o PIB e muito importante para o setor financeiro da China, que pode entrar em colapso também, né? As construtoras e incorporadoras chinesas já deram um calote de cerca de 30 bilhões de dólares em suas dívidas no ano passado, segundo a agência de classificação de risco SP Global Rating, com muitas delas negociando o alongamento do prazo com os investidores, né? Então vocês já viram a dimensão, a representatividade do mercado de incorporação no PIB e também para o mercado financeiro. Bom, vamos pegar aqui um pouco da dimensão do problema especificamente da Evergrande. Vamos lá. Um colapso descontrolado, como sugerido pelos credores, pode ter consequências pesadas para a economia real, que enfrenta ainda as consequências negativas da queda das exportações e da lenta recuperação da atividade interna após a pandemia. Quando a Evergrande deu calote nas suas obrigações no final de 2021, a companhia era a incorporadora mais endividada da China. Ela devia dinheiro para milhares de fornecedores e precisava entregar
outros milhares de imóveis aos clientes. Então vocês já viram que na cadeia ele tem um impacto gigante, tanto na cadeia de fornecimento, que é muito grande, que tem várias empresas de engenharia, pequenas empresas de projetos, sem contar os fornecedores de matéria-prima, entre outros. E os clientes que pegaram, né, os apartamentos como veículos de investimento, compraram esses apartamentos na planta e que eventualmente não vão ter esses apartamentos prontos se a empresa não conseguir resolver o seu problema financeiro. Isso é um problema por quê? Porque se os apartamentos eles são veículos de investimentos, né, ou produtos de investimento, muita gente vai perder suas economias. E aí, obviamente, isso tem impacto direto no PIB da China, né? Até junho, a dívida total da Evergrande era de mais de 332 milhões de dólares, né? Na verdade, aqui não é milhões de dólares, é bilhões de dólares. E também tem uma correção. Não é total de dívida, é o total de obrigações que a empresa tem, total de passivos, né? Eu vou mostrar isso no balanço patrimonial aqui da Evergrande, né? No final do ano passado, a empresa tinha 720 mil apartamentos vendidos e não concluídos. Os problemas da Evergrande levaram, inclusive, à prisão do seu fundador e presidente pela polícia chinesa no início de setembro. Então vamos ver aqui no balanço da Evergrande qual que é a situação real da empresa. Então, ó, esse balanço patrimonial ele está em yuan. E aí eu vou fazendo a conversão para vocês aqui. Eu deixei anotado aqui do ladinho para converter isso em dólar, né? Então vamos lá, ó. Total de ativo circulante, pessoal. 1,5 trilhões de yuans, que dá mais ou menos aqui 220 bilhões de dólares, né? Com um total de patrimônio de 1,7 tri, que dá algo em torno de 244 bilhões de dólares. Perfeito. Então, de ativo circulante, 220 bilhões de dólares, né? Beleza. Quando você pega aqui passivo circulante, são 2,3 praticamente trilhões de yuans, que dá mais ou menos 320 bilhões de dólares. Então, a empresa tem 220 bilhões de dólares de ativo circulante e 320 bilhões de dólares de passivo circulante. Lembrando que ativo circulante é aquele ativo que você consegue converter em até 12 meses. E passivo circulante são as suas obrigações que você precisa honrar em até 12 meses, né? Então, isso daqui que é o grande problema da Evergrande. Ela está sem liquidez, índice de liquidez corrente abaixo de 1. Então, ela está com dificuldade no curto prazo? Está com bastante dificuldade. E lembra que a gente viu que isso tem um impacto direto na economia real? Olha que interessante, pessoal. Quando você pega aqui esses contract liabilities e o trade in other payables aqui, ó, isso tudo aqui é fornecedor. Quando você soma esses dois, dá algo em torno aqui de 1 trilhão e 600 de yuan, que se a gente converter para dólar, dá 232 bilhões de dólares. Se a empresa ela tem 220 bilhões de ativo circulante, ela não tem dinheiro para pagar os seus fornecedores. E isso daqui é um problema por quê? Porque você não consegue rodar a sua operação. Então, sem contar o problema da dívida que a empresa tem, ainda tem um problema com a rede de fornecimento, né, a cadeia de fornecimento da Evergrande. Então isso pode causar um colapso? Pode. Por quê? Muita gente que comprou apartamento eventualmente não vai receber e quem forneceu serviços e produtos para a Evergrande também não vai receber. Olha o impacto desse negócio. E outra, quando você tem muito apartamento para pouca demanda, eventualmente o preço, o valor médio dos imóveis tende a cair. E é isso que está acontecendo na China. Então, muita gente que comprou apartamento com um preço muito alto, viu as suas economias diminuírem bastante com a desvalorização do metro quadrado lá na China. Então, isso está, né, armado desse jeito que eu estou contando para vocês, tá uma bomba relógio. Esse negócio vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse é o caso da Evergrande. E aí o que aconteceu? Em 2023, a Country Garden, que também é uma incorporadora lá da China, inclusive é a maior, também está passando por dificuldade. Está numa situação bem melhor, mas ainda está com problema. Então vamos lá. A maior incorporadora imobiliária da China não conseguiu pagar um empréstimo e espera não honrar mais obrigações de dívidas internacionais. A Country Garden aproximou-se de um calote que poderá repercutir no sistema financeiro da segunda maior economia do mundo. Então, sem contar a Evergrande, ainda tem a Country Garden, né? A companhia disse nesta terça-feira que não conseguiu pagar um empréstimo denominado em dólares de Hong Kong no valor de cerca de 60 milhões de dólares e que espera não ser capaz de cumprir todos os seus compromissos offshore. Ou seja, quem comprou título de dívida da Country Garden fora da China, não vai receber o dinheiro. Basicamente é isso, né? Então ele já está avisando, ó, tô com dificuldade e talvez não vá cumprir, hein?
Beleza. As ações da Country Garden, que já caíram mais de 70% esse ano, à medida que os problemas de dívida da empresa aumentaram, perderam mais de 10,7% nas negociações de Hong Kong nessa terça-feira. Então o negócio está em queda livre. Historicamente, um motor de crescimento para a China, o papel interligado do setor imobiliário com o sistema financeiro do país levantou preocupações de que os desenvolvedores imobiliários endividados representem um risco de repercussão para a economia chinesa, já que ela já está passando por um processo de desaceleração econômica. A Country Garden tinha passivos superiores a 187 bilhões de dólares no final de junho. Então, se você pegar 332 bilhões de passivos que a Evergrande tem, mais 187 bilhões de passivos que a Country Garden tem, você já vê o potencial de problema que a gente vai ter na cadeia de fornecimento do setor imobiliário lá na China, né? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. E está quase chegando nesse momento. Por quê? Quando a empresa ela começa a não honrar suas dívidas, quer dizer que você está se aproximando cada vez mais do estouro aqui dessas duas companhias, né? Vamos olhar um pouco dos financials aqui da Country Garden. Vou mostrar para vocês que está bem melhor do que da Evergrande, mas ainda está numa situação ruim. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a mesma análise que a gente fez lá da Evergrande. Então, ó, 1 trilhão 400 aqui de ativos circulantes em um ano. Isso significa algo em torno de 200 bilhões de dólares, com passivo circulante de 1 trilhão 190, que dá mais ou menos ali uns 166 bilhões de dólares. Então aqui, pelo menos, os ativos circulantes estão maiores do que os passivos circulantes, 200 contra 166. Então tem mais liquidez nos próximos 12 meses? Tem, mas está atrasando dívida. Se está atrasando dívida, quer dizer que mesmo com isso, ainda está com problema. E aqui, vamos pegar aqui qual que é o problema dos credores da companhia, né? Então, ó, quando você pega aqui caixa e caixa equivalente, tem 101 bilhões de yuans aqui, que dá mais ou menos aqui uns 14 bilhões de dólares. Então, isso que a empresa tem de caixa. Quando você pega todas as linhas de dívida de curto prazo, que é esses bonds aqui, notas sêniores, etc., né? Dá algo em torno aqui de mais ou menos 107 bilhões de yuans, que convertendo para dólar dá 14,9, 15 bilhões de dólares. Então, quer dizer que você tem 14 bilhões de caixa com 15 bilhões de dólares que vão vencer ali em termos de dívida nos próximos 12 meses. Então, pode acontecer algum problema com a Country Garden, né? Pode acontecer. Beleza, né? A Evergrande está bem pior, tá? Mesmo porque, pelo menos a Country Garden está com PL positivo. A Evergrande, ela está com passivos maior do que ativo, ou seja, está com PL invertido. A Evergrande está quase indo pro buraco. A Country Garden ainda tem um respiro ali nos próximos meses, né? Então, o que isso significa? Significa que para o mercado de ações isso é péssimo. Então, estou mostrando para vocês aqui o comportamento das ações da Evergrande. De novembro de 2018, quando era tradeado aqui a dólares de Hong Kong a 24 dólares e 65 centavos, ele parou de ser tradeado por bastante tempo, depois de 2021, voltou agora e está sendo tradeado a 26 centavos. Então, ó, foi de 24 dólares para 26 centavos, né? De 2018 para cá. E a Country Garden? Bom, a Country Garden está começando a ter dificuldade agora, né? Então, em novembro de 2018, estava sendo tradeado aqui a 1 dólar e 21 centavos, agora está sendo tradeado a 10 centavos, né? E só hoje, pessoal, eu estou gravando aqui na terça-feira, a ação já está caindo 13%. Então, a Country Garden está dando bastante frio na barriga para os investidores e também a Evergrande só está na espera de acontecer alguma coisa. Se o governo chinês não ajudar, essas duas empresas elas vão passar por bastante dificuldade. A Evergrande ela vai quebrar, né? E aí vamos ver como que vai ser esse colapso. E a Country Garden, eventualmente, nos próximos meses, pode eventualmente chegar na mesma situação da Evergrande. Vamos ver o que vai acontecer. Só que a gente já viu que essas duas incorporadoras quebrando, isso vai causar um problema imenso para a economia chinesa de uma forma geral. Vamos acompanhar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e da nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.